Graça e paz, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos nesse instante. Em nome de Jesus, quero deixar aqui uma frase para refletirmos nesse novo, lindo e maravilhoso dia concedido por Deus para todos nós que estamos aqui com essa oportunidade nesse novo dia. Amém? Não adianta perguntar a Deus quando não aceitamos o não, quando não aceitamos ouvir o não de Deus. Hoje é uma palavra de exortação para o meu e o seu coração. Eu peço a esse Senhor, a esse Deus, que me capacite em transmitir nesse momento, sendo uma grande responsabilidade, estar transmitindo algo sobre a palavra de Deus, sobre o Deus da palavra, sobre o Criador. A responsabilidade ela é grande. É como se fosse um motorista de ônibus, um coletivo, onde está ali carregando pessoas. Então é uma carga que você sabe que é carga viva, o ser humano. Estamos então diante de uma responsabilidade de estar conduzindo aquelas pessoas. E o interessante é que quando as pessoas vão tomar o ônibus, ou o avião, ou então o trem, o táxi, não perguntam se aquela pessoa é um profissional. Eles entram porque confiam, precisam, necessitam de chegar onde desejam ir, onde estão desejando ir. E com isso, olhando assim para a palavra de Deus, eu fico imaginando que se comparando com essa alusão que veio em minha mente, eu fico imaginando que muitos confiam, entram ali e tudo bem. Chegam, não agradece, né? E também não agradece aquele que esteve, que o conduziu, embora muitos são pessoas que estão ali sempre cumprimentando. Tem aqueles que são gratos, e na maioria nós sabemos que são aqueles que têm uma visão, entende, que estão ali a trabalho, estão a trabalho. Agora, olhando para o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, nós dependemos desse Deus. Se dependemos desse Deus, precisamos saber que os nossos ouvidos precisam estar atentos sobre o que Ele tem para nos mostrar, sobre o que Ele tem para falar ao meu e ao seu coração. E você dando atenção a esse Deus, você vai ver que a realidade, ela é uma realidade, a nossa existência, e também uma realidade a existência do Deus que nos criou. Porque se não fosse o Deus, a realidade que é o nosso Deus, se ele não fosse um Deus real, nós não estaríamos aqui. Por isso é uma realidade. Então precisamos entender que ao perguntarmos a Deus, devemos estar
atentos ou atento se o que ele vai me responder vai ser o sim ou vai ser o não. Caso você esteja preparado para ouvir o não, você pode perguntar. Mas se você não estiver preparado para ouvir o não de Deus, não adianta você perguntar a Deus. Quando você não está disposto a ouvir o não, e o não de Deus é o melhor para a minha vida e o melhor para a sua vida. Esta é a grande diferença. Sabe por que eu estou dizendo isso? Paulo, primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, está mostrando assim, exortação à santidade, ao amor fraternal e ao trabalho. Pelo título no qual deparamos nessa manhã linda de quarta-feira, dia 5 de junho do ano de 2023. Olhando dessa forma, quantos já não estão mais entre nós? E nós estamos tendo este privilégio de poder entender que aqueles que não estão aqui mais, hoje, não estão aqui mais, hoje, e nós, hoje, estando e deparando com uma palavra de exortação do nosso Deus sobre a santidade, é uma exortação à santidade. O que quer dizer isso? A santidade. Se você olhar para a palavra do nosso Deus, você vai entender que santidade é uma vida separada, é você se separar, é separado das coisas que o mundo, na verdade, oferece. Você vai ver que em Gênesis, no capítulo Gênesis, o Êxodo, capítulo 15, 11, mostra a respeito da santidade. Olha só, quem entre os deuses é como tu, ó Senhor? Deus, ele é santo, e importa, e ele diz, ser-me-ei santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. Mas ao olharmos nessa palavra, se ele estava dizendo que ele é santo e dizendo para que eu venha ser santo, então há uma possibilidade, há uma condição de nos tornarmos santos. Mas para isso temos que viver uma vida de santidade, santificando o nome do nosso Senhor, santificando o templo. Vamos nos santificar. Essa é uma realidade. Em Êxodo, no capítulo 15, versículo 11, está dizendo assim para mim e para você. Olha só. Quem entre os deuses, com D minúsculo, quem entre os deuses é como tu, ó Senhor, a quem a santidade, quem entre os deuses é como tu, ó Senhor, a quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores, operando maravilhas. Louvado
seja o nome do nosso Deus. Então, quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Se olharmos no Salmo de 77, versículo 13, nós vamos também nos deparar com o salmista dizendo: o teu caminho, ó Deus, é em santidade. Que Deus é grande como nosso Deus? Que Deus é grande como nosso Deus? É uma pergunta que Davi, o salmista, faz. E o salmista está dizendo: uma vez para sempre jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. Uma vez para sempre jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. Esse Deus é santo, e o título da palavra nos mostra sobre exortação à santidade, ao amor fraternal, Olhando para essa palavra fraternal, ao amor fraternal, o que você pode entender sobre fraternal? O que você pode entender olhando para o fraternal, como é exortação à santidade, ao amor fraternal e ao trabalho, Santidade. Em tudo precisamos estar vivendo em uma vida de intimidade com Deus para nos tornarmos santos no nosso viver diário. Por isso, a palavra que está diante de nós em Filipe, 1 Tessalonicenses, capítulo 7, versículo de número 7 e 8, com o título Exortação à Santidade, ao amor fraternal. Olhando assim, dá vontade de ler o capítulo todo, né? Mas eu estou com dificuldade de estar aqui lendo, e eu vou tentar ler, vou procurar fazer a leitura do Senhor, como diz em Romanos, no capítulo 12, no versículo de número 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Mas aqui o texto, nós estamos em 1 Tessalonicenses 4, de versículo 7 e 8, que é a devocional do dia de hoje, dizendo assim: finalmente, irmãos, vamos ver se eu vou conseguir. Caso embolar, eu vou somente ficar no versículo. Finalmente, irmãos, vos rogamos a exortarmos. É difícil. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continue a progredir cada vez mais. Finalmente, irmãos, finalmente. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Então, na paixão de concupiscência com os gentios, que não
conhecem a Deus, na paixão de concupiscências com os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Palavra de Deus, palavra vinda ao meu e ao seu coração. O que quer dizer essa palavra para nós nos dias de hoje? O que podemos tirar olhando para essa palavra, para mim, para a minha vida, e olhando para a forma ou qual tem sido as minhas atitudes diante de uma palavra como essa, vinda da parte de um servo do Senhor, que foi o grande apóstolo Paulo. O que eu posso tirar para a minha vida? O que eu posso ver nessa palavra? Onde está mostrando? Porque não nos chamou Deus para a imundícia. Deus não nos chamou para vivermos ou termos uma vida completamente imunda, uma vida repugnante, uma vida imunda. Já está dizendo tudo. Deus não nos chamou. O apóstolo Paulo mostrando, porque não nos chamou Deus para a imundícia, para vivermos na imundícia, e olhando dessa forma o que pode ser a imundícia no dia de hoje. O que é imundícia? O que é imundícia? Se nós olhando para essa palavra e deparamos com essa frase, com esse versículo, com essa orientação do grande apóstolo, do apóstolo Paulo, nós vamos ver que a realidade de estarmos diante dessa palavra e olhando como ela nos orienta, nós vamos entender que porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Aí tem duas escolhas. Tem a pessoa permanecer vivendo em uma vida onde o Senhor não se agrada, em uma vida onde Deus não quer isso para nenhum de nós, para nenhum ser humano, onde a vontade dele é que nenhum de nós venhamos a nos perder, e sim que venhamos a chegar ao pleno conhecimento da palavra do nosso Deus. Olhando dessa forma para essa palavra, nessa devocional diária do dia de hoje, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. É uma palavra de exortação, onde o título se encontra no capítulo 4, exortação à santidade ou amor fraternal, e ao amor fraternal e ao trabalho. É fácil ignorar o chamado à santidade no mundo em que vivemos.
com muitos padrões diferentes. É muito difícil. Se olharmos para essa palavra, é fácil ignorar o chamado, à santidade no mundo em que vivemos com muitos padrões diferentes. O inimigo, olhando para essa palavra, o inimigo faz como que comparemos nosso estilo de vida com as pessoas ao nosso redor. O inimigo quer comparar o nosso estilo de vida com as pessoas que estão ao nosso redor. O inimigo quer isso, mas Deus não. Deus está nos chamando à santidade, não a uma vida de imundícia. Conhece Deus, iludindo-nos para desvalorizar nossos pecados em comparação aos pecados dos outros. Eu vou ler novamente aqui. O inimigo faz com que comparemos nosso estilo de vida com as pessoas ao nosso redor, iludindo-nos para desvalorizar nossos pecados em comparação aos pecados dos outros. Isso o inimigo quer nos iludir. O inimigo, ele tem trabalhado, e o pior, ele tem conseguido vitórias sobre a vida daqueles que se encontram tornando-se presas fáceis diante desse inimigo que quer ver você na imundícia. Isto é uma grande realidade. Nós, olhando dessa forma para essa palavra na qual está diante de mim, está diante de você, e nós olhando, entendendo que o Senhor é esse Deus, nós, minha irmã Fernanda, bom dia, Deus abençoe, minha querida. Abraço a todos aí, amém? Bom dia para a irmã, bom dia a toda a família aí, e Deus abençoe grande e poderosamente. Hoje deparando, louvado seja Deus, a paz do Senhor também para a irmã pastora, tá bom? E ao ministério aí, tenho visto, né? A irmã está envolvida, a pastora está envolvida de forma gloriosa, onde, fazendo a vontade do Senhor, não há como. Ainda que pareça as coisas vir, o vento pode estar parecendo vir soprando contrário, ou ainda que soprem os ventos contrários, nós temos um Deus em quem podemos recorrer. E esse Deus a quem podemos recorrer é o mesmo Deus que foi com aqueles que tiveram uma vida de comunhão com Ele. E aqui nessa palavra de hoje, uma palavra de exortação, onde o apóstolo Paulo, mostrando capítulo 4, no versículo de número 4, 1 Filipenses, capítulo 4, versículos de 7 e 8. E o interessante, minha amada, é que é da exortação à santidade, ao amor fraternal e ao trabalho. E nada melhor ao amor fraternal e ao trabalho. Esse trabalho para o Senhor é um trabalho. Nós estamos trabalhando para o Senhor. Nós estamos fazendo o que a palavra está nos orientando, procurando passar para aqueles que ainda não tiveram um encontro com o Senhor Jesus, convidando para que venham até então
receberem e terem o privilégio, como temos nós o privilégio de ter um Deus diante de nós, à nossa disposição, com as suas mãos estendidas e os seus ouvidos atentos, ao nosso clamor. Então, por que não clamarmos a esse Deus? Onde deparamos com essa devocional, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Se Ele me chamou para a santificação e eu insisto em viver em uma vida de imundícia, Ele não vai nos forçar a vivermos em uma vida de santificação. Ele vai deixar que nós vivamos, vai deixar eu seguir o caminho que, aos meus olhos, para muitos, há caminhos que para o homem parece certo, mas o fim são caminhos de morte. Ele vai permitir, Ele vai deixar, te dando a oportunidade de você tomar a sua decisão, de você olhar para quem tem o poder de dar a você uma nova vida, uma vida de santidade, onde você, vivendo essa vida de santidade com Deus, o maior beneficiado vamos ser nós mesmos. Vai ser eu, vai ser você e todos aqueles que hoje se encontram vivendo em uma vida de santificação diante desse Deus. O nosso Deus é santo, e Ele dizendo, ser-me-ei santo, porque o vosso Deus sou santo, nós precisamos entender que é uma orientação, ser-me-ei santo. Mas se você não quer ser santo, continue vivendo na imundícia. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem. Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem. Olhando aqui, o que eu posso ver? O que posso ver aqui? Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem. Você está vendo pessoas, e nos dias de hoje, com mais frequência, vivendo uma vida completamente imunda, e você tendo aquele encontro, onde você teve aquele encontro com o Senhor, você chega até aquela pessoa com um amor no teu coração, para transmitir a ele uma palavra do coração de Deus, onde esta pessoa pode ter a sua vida mudada e ser exemplo para muitos que vivem ao lado dele, e ele está não dando crédito a você que está ali levando essa palavra. Por não estarem dando crédito a essa palavra, eu me deparo com este versículo. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem. Ele não está desprezando a você que está levando uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, de determinação, uma palavra de confiança, uma palavra onde ele pode ter a certeza que, vindo as dificuldades, surgindo as tempestades,
ele vai ter onde encontrar o abrigo, pois está diante daquele que é o Todo-Poderoso. Eu me deparo com esta palavra, e dizendo assim: portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. É muito fácil. É fácil ignorar o chamado à santidade no mundo em que vivemos com muitos padrões diferentes. É muito fácil ignorar o aceitar o que Deus tem para a minha vida. É algo que é muito difícil. É muito difícil, a não ser que você esteja vivendo lá no lamaçal, onde você vai lembrar que existe um Deus que quer te libertar, que quer tirar você desse lamaçal pelo qual você se encontra nele. Você se encontra, e a cada dia que passa você vai se contaminando, se sujando mais. O que é santo se santifique mais. Aquele que é imundo continue-se, na sujeira, continue, como que é o versículo? Quem é santo, continue se santificando. O que é sujo, continue se sujando mais. Mas vai sujando, continua. Quer continuar? Continua. Ora, se estiver bem sujo em todos os aspectos, onde você se depara, onde você irá se deparar com as consequências da sujeira em que você permaneceu ou insistiu, aí você vai lembrar-se de Deus. Você vai se lembrar, onde se torna muito fácil ignorar o chamado à santidade no mundo em que vivemos. Onde se torna muito fácil ignorar o chamado de Deus no mundo em que vivemos. É muito fácil ignorar. Entrega o folheto, vai evangelizar. Vai evangelizar. Olha só, o evangelismo é algo que eu amo. Eu amo o evangelismo. Eu amo. Mas quantos ignoram? Quantos não querem saber? Não tem tempo. Não tem tempo. Não tem tempo. Olhando dessa forma, eu lembro o nascimento de Jesus, onde, procurando lugar para eu nascer, né? Ali, Maria, José, andando, caminhando, e ninguém deixava ali nascer até que ele vai para uma estrebaria. Então, ignoraram o nascimento de Jesus. Ignoraram. E o interessante é que hoje não é diferente. Muitos se encontram ignorando a essa palavra. Mas o que precisamos entender é de que eu preciso e se eu preciso, eu vou buscar, e eu buscando, eu irei encontrar. Não é assim? Aí eu buscando, irei encontrar. Aí eu encontrando, eu vou pedir. E eu pedindo, eu vou receber. Desta forma, é aquele que quer viver uma vida em comunhão com a palavra de Deus. Desta forma é. Então, se é fácil, o inimigo ele faz com que
comparemos nosso estilo de vida com as pessoas ao nosso redor, iludindo-nos para valorizar nossos pecados em comparação aos pecados dos outros. Você seguiu o fluxo. Você seguiu o fluxo, porque pessoas com aparência ou por estar aparentando estar vivendo uma vida, até então uma vida feliz, a pessoa está sentada, chega no final de semana. Hoje em dia tem aqueles que é todos os dias mesmo, né? E a gente fica olhando. Então senta ali como se estivesse tudo bem para ele ali, e as pessoas ainda chamam. Aí para esses ali, aqueles que querem viver, continuar, ignorar ao chamado do Senhor, aceitam o convite. Senta aí, puxa a cadeira, senta aí, toma um copo aí. Toma um copinho. Aí, ali senta. E se bobear, vai mais. E se alguém chegar dali pedindo comprar um litro de leite, uma criança para comprar um litro de leite, eles não dão, porque estão vivendo numa vida imunda, sem ter o seu coração, sem ter a sensibilidade de ver aquela criança ou aquela pessoa que chega com uma criança, embora hoje em dia a gente já fica até meio pedindo dinheiro para comprar um leite, e você compra o leite, de repente ela vai vender aquele leite também, a gente não sabe, mas Deus está vendo. Mas se pedir, eu quero fazer a comparação assim, se pedir para comprar um leite para aquela criança, eles não compram, mas se chegar um outro e pedir uma dose, ou pedir uma dose de pinga lá, o que seja, cerveja, vão tomar uma, vai pagar. Então, o inimigo ele faz de tudo para levar com que muitos vão para o buraco seguindo aqueles que na verdade não tem compromisso com Deus. Não tem compromisso com Deus e querem continuar vivendo uma vida na imundícia. Mas a questão não é comparar nossos pecados. A questão é ter um coração agradecido. Não é comparar os nossos pecados que vamos chegar diante do Senhor. A comparação é ter um coração agradecido. Isso é o que devemos comparar e termos um coração agradecido a esse Deus. Ser grato a Deus. Aqui está alguém falando com você. Esse alguém é o Belisário de Oliveira Garbeiro. Mas quem é Belisário de Oliveira Garbeiro? É alguém que é totalmente grato a Deus pela libertação que Ele me concedeu. Onde estava eu vivendo, como disse Jeremias? Ele tirou-me de um lamaçal e firmou os meus pés sobre uma rocha. E essa rocha é Cristo. E se Cristo vive em mim, agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu não vou continuar, eu não vou me envolver em uma vida de imundícia, porque Deus é santo, e Ele sendo santo diz para que eu venha a ser santo. Então eu posso me tornar, ter uma vida diferente, separar a minha vida e ter
a minha gratidão, ser grato a Ele. De que forma você pode ser grato a Deus? Como você pode ser grato a Deus? E aí? É você estar com o seu coração completamente aberto. Entender se você é grato a Ele, vindo da parte dele um não, você vai entender. Você vai dizer, obrigado, Senhor, eu sei que não era da tua vontade, não ia ser da tua vontade. Agora, caso você seja ou se diz grato a esse Deus, e no momento em que você pede, vem um não como resposta, não adianta perguntar a Deus quando não aceitamos ou quando você não aceitar o não de Deus. O não de Deus é o melhor que Ele tem para cada um de nós. Mas no tempo oportuno, Ele vai nos exaltar. Ele vai te exaltar. Louvado seja Deus. Ele vai te exaltar em nome de Jesus. Eu creio, ainda que muitos não têm esse conhecimento, esse entendimento, nós que estamos vivendo, procurando viver uma vida de santidade, e estamos passando, igual o versículo do dia hoje foi Mateus 5:4, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado, se você está chorando, você é uma bem-aventurado, uma bem-aventurada. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Está difícil, está dessa forma, está acontecendo assim. Então você está chorando por não estar conseguindo, mas o Senhor está te consolando. O Senhor está te consolando. Por isso, seja grato a Deus. Seja grato. Mas a questão não é comparar nossos pecados, a questão é ter um coração agradecido, purificado pelo Espírito Santo e salvo pela graça. Ignorar ou minimizar o chamado do Espírito à santidade é rejeitar a Deus. Pronto. Concluiu. Olha só, a questão é ter um coração agradecido, purificado pelo Espírito Santo, pela graça. Não. Mas a questão não é comparar nossos pecados. A questão é ter um coração agradecido, purificado pelo Espírito Santo e salvo pela graça. Ignorar ou minimizar isso aí, minimizou, você está minimizando, né? Minimizando. Então, ignorar ou minimizar o chamado do Espírito à santidade é rejeitar a Deus. Está concluído. Está rejeitando ao Senhor. E a palavra nos diz que é para sujeitarmos a Deus. Sujeitar a Deus é obedecer a Deus, é entender, é dar crédito a Ele, é estar atento à sua palavra. Aí vai acontecer e resistir ao diabo. Você sujeitando a Deus, você vai obedecer, você vai estar atento à palavra dele e vai estar resistindo ao diabo. E ele, por sua vez, tem que picar a mula.
picar mula. Vai picar mula. Agora você pensa que ele está satisfeito de eu estar falando isso aqui e eu não estou sendo, não vou ser atingido por tentar, ele não vai tentar contra a minha vida, me atingir por eu estar falando algo de Deus e Deus me dando essa liberdade. No início estava com uma dificuldade quando iniciei. Ele sabia que o Senhor queria falar algo. E o Senhor queria falar. E ali foi difícil no início, ali, olhando ali para esse versículo, esses 2 versículos da exortação. Eu fui olhando aqui, exortação à santidade, ao amor fraternal e ao trabalho. E não saía. Por um momento, quase parei. Por um momento, quase parei e falei, hoje não estou conseguindo. E agora, no decorrer, eu vou vendo que o Senhor é aquele que está me dando a cobertura. Se eu estou debaixo da cobertura, debaixo da potente mão do Senhor, que foi a devocional de ontem, então eu vou ficar tranquilo. E o inimigo não está satisfeito de eu estar falando algo para alcançar, para atingir o teu coração. Ele não está. A fúria do inimigo é grande. Mas se eu sujeito a Deus, eu estou sujeitando a Deus, fazendo a vontade de Deus, procurando colocar em prática o que Ele espera, o que Ele deseja, o que Ele tem para mim, querendo apenas que eu o reconheça e o dê a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor que lhe é devido, eu vou estar sujeitando a Deus. Nisso o diabo, vai ter que picar a mula. Ele sabia. Eu não sabia que ia chegar o momento que eu ia dizer isso nessa mensagem. Eu não sabia. Mas o Espírito Santo, Ele conduz, Ele dirige, Ele vai com amor, Ele vai mostrando para que você entenda, meu amado. Você que já está até indo na igreja. Para você que até então está indo à igreja. Ao chegar na igreja, você ouve uma palavra. Essa palavra vem de encontro ao teu coração. E ela vindo de encontro ao teu coração, você sai dali maravilhado. Que palavra! Que palavra maravilhosa! Que bênção! Estou... meu querido, você está maravilhado. Você ficou maravilhado. Mas o inimigo ficou furioso. Aí sabe o que ele vai fazer? De tudo para que você não lembre, recorde daquela palavra que você ouviu naquele momento, onde no amanhã você não se lembra mais, perdeu. Aí vai dar naquela parábola do semeador, na parábola do semeador, os 4 tipos de semente. Aquela semente que é julgada, que é lançada quando você ouve a palavra do Senhor e você se maravilha com aquela palavra e sai dali todo. Então aquela semente foi lançada, ela foi lançada. Mas por ter caído à beira do caminho, por você ter ouvido aquela palavra e no amanhã esqueceu, é como se aquela palavra, aquela semente caiu à beira do caminho. Por você não ter dado crédito àquela palavra, as aves chegaram, pegaram aquela semente que até então foi boa para você naquele momento, onde o amanhã você não retorna.
Aí tem a segunda semente, aquela que caiu num terreno espinhoso, onde tinha muitos espinhos. A semente, até você vai na igreja, começou a ouvir a palavra, você foi a primeira vez, você foi a segunda vez, você foi a terceira vez, você foi a quarta vez, até um ano você foi. E a semente teve o tempo dela começar a brotar. E você estava indo até bem, o apóstolo Paulo, ele chega a mencionar aos Gálatas: ó Gálatas insensatos, vós corrieis tão bem, o que vos impediu? Quem vos impediu de continuar correndo? Então você estava indo tão bem, você ouve aquela palavra, uma semana, 2 semanas, um mês, 1 ano, 2 anos. Tem pessoas que ficam até 5 anos. Só que junto com aquela semente que nasceu entre os espinhos também estão crescendo. E muitas das vezes o espinho cresce mais do que a semente, porque você vai perdendo. Eu falo por mim. Eu passei por essa experiência. Se estou falando aqui, é porque eu passei. Fiquei por um bom tempo. E fiquei por anos, Por anos. Só que o espinho cresceram mais. Sufocou aquela semente. Aí tem aquela que nasce no terreno rochoso, onde a raiz, ela não se enraiza. Você vai, ouve a palavra, ouve a palavra, se maravilha, dá glória a Deus, santo, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Você está ali, mas não está tendo raiz, a raiz está ali, ó, ela bate numa pedra. Não tem raiz, o que vai acontecer? Ela vai morrer espiritualmente. E vai morrer espiritualmente. Morreu espiritualmente, você vai viver para uma vida imunda, que é o versículo de número 7, que o apóstolo Paulo nos orienta. Exortação à santidade e ao amor fraternal, e ao trabalho. E o versículo vai mostrar: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Amados, é muito sério a palavra de Deus. É muito sério. Para você que está iniciando, para você que está dando os primeiros passos, permaneça, procure-se chegar mais a Deus, pois Ele, por sua vez, estará chegando mais para você. Esta é uma grande verdade, é uma verdade que encontramos na sua palavra, é uma verdade. Então vamos ser zelosos pela santidade das nossas vidas, tanto porque isso é o que Deus quer de nós, como também porque é o que devemos buscar. Está explicado, está concluído. Eu creio que o Espírito Santo falou teu coração. Eu creio que o Espírito Santo, ele, no momento em que você se deparar a esse vídeo e chegando a este momento, você irá entender. Mas mesmo sabendo que muitos não vão chegar a este momento, vão apenas iniciar, nós não podemos fazer nada. Mas eu peço a Deus, eu oro a Deus, para aqueles que se iniciam,
ainda que não fiquem, mas que o Espírito Santo possa estar ali tocando no coração deles, para que um dia venham dar crédito a essa palavra. Aqui foi o apóstolo Paulo que deixou escrito, e essa devocional foi para mim e para você. Vamos ser zelosos pela santidade de nossas vidas, tanto porque isso é o que Deus quer de nós, como também porque é o que devemos buscar. É o que devemos buscar. É o que devemos buscar. Que Deus abençoe a devocional diária desse dia. Que Deus abençoe a devocional diária desse dia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus que é maravilhoso, que nos deu mais essa oportunidade. Não podemos deixar de agradecer a Ele, de pedir a Ele, de entregar a Ele, de confiar nele, de se deleitar nele, de buscar, de pedir. Então esse Deus, Ele é o nosso Senhor. Agradecendo mais uma vez a minha amada, querida pastora Fernanda, abraço aí na Liciane, na Lalinha, na Kikila, no William, na avó, não esquece da avó não, hein? Um abraço na avó por mim, amém? E também a todos, né? Tudo de bom, Rio das Ostras, né? Tudo de bom. Fiquei com essa trouxe da Rio das Ostras, é tudo de bom. Rio das Ostras, é tudo de bom. Sabemos que, independente do lugar, a dificuldade está também em todo lugar. E o inimigo tem se manifestado em todos os lugares. Mas Jesus é tudo de bom, tudo de maravilhoso, tudo de maravilhosíssimo. Jesus, Ele é o nosso Senhor. O Senhor é o meu pastor. Eu agradeço de todo o coração a você pelo Face, a você pelo YouTube, né, esse vídeo vai ser processado pelo YouTube. Eu preciso de 1000 inscritos, e é difícil, né, você chegar, quiser ganhar aqui, para chegar ao 1000 inscritos, colocar algo a respeito, dizendo, ou alguma coisa que não seja a palavra de Deus. Eu sei que eu consigo, mas eu não quero fazer isso. É com dificuldade mesmo. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai parar o ímpio, o pecador? É bíblico, não é? Então, se é com dificuldade, se tiver este propósito, se este for um propósito, né, se tiver esse privilégio de poder alcançar, e da mesma forma fazendo pelo Face ao vivo, eu chegar pelo YouTube, glória a Deus, é porque Deus estará permitindo, e Ele permitindo, eu estarei aqui em nome de Jesus, e cada dia mais buscando a esse Deus, não querendo perder um dia sequer da minha vida, porque não temos como perder um dia. Não podemos. A cada dia de vida que o Senhor nos conceder, vamos agradecer a Ele, pois Ele continua, Ele permanece o mesmo. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. E isso é o que espera de nós. Amém? Que venhamos a ser santos, ter uma vida de santificação, de santidade diante dEle. Então não adianta perguntar a Deus quando
não aceitarmos ouvir o não de Deus. Não adianta. Então, você tem alguma coisa para perguntar a Deus, para pedir a Deus, saiba, entenda que o não dele é o melhor que ele está tendo para você no momento. Amém? Deus abençoe. Eu quero orar a Deus nessa data, do dia 5 de julho de 2027, dizer que sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem me concedido, até mesmo pelas dificuldades, pelos vendavais que enfrentamos no decorrer do nosso dia a dia, e a cada dia que passa, a palavra mostra que a tendência, o cumprimento da palavra é que os dias vão ficar mais difíceis ainda. Então, que o Senhor nos cubra com suas mãos poderosas, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Oh Deus Pai Santo, onipotente, onisciente, onipresente, neste momento, Deus, de oração, eu elevo meus pensamentos até a Ti, Senhor. E olhando para Ti, olhando para a Tua palavra, olhando para tudo que podemos ver enquanto os nossos olhos estão tendo, meu Deus, onde estamos tendo o privilégio de podermos ver, enquanto muitos já perderam este privilégio, essa oportunidade, até mesmo da visão física, eles perderam. Embora muitos que perderam a sua visão física, hoje estão conseguindo ver espiritualmente, ver com os olhos espirituais. Ah, meu Deus, quão terrível é, Senhor, o não entender a Tua palavra. Embora até mesmo pareça que o que estamos fazendo é o certo, mas não conhecendo a Tua palavra, não dando crédito à Tua palavra, Senhor, nós ficamos meio que perdidos, completamente perdidos, por não dar atenção à Tua palavra. Então, com esse pensamento, e neste momento de oração, eu quero apresentar ao Senhor, ó Deus, aqueles que estão indo à Tua casa, estão pedindo em Ti, pedindo a Ti, esperando em Ti, confiando em Ti, e ainda não chegou o momento deles tomarem posse do que têm pedido ao Senhor. Mas pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela perseverança daquele que está Te buscando, Senhor, eu oro a Ti, Pai. Eu uno a minha fé, Senhor, com este irmão, pedindo ao Senhor também, ó Deus, que possa estar unindo a fé deles com a minha, no sentido em que tenho, pelos pedidos que tenho feito a Ti em relação à minha própria vida, pela minha esposa, pela minha família, ó Deus, por aqueles que não têm família. Meu Deus, são muitos os intercessores. Eu sei que muitos nesse momento estão intercedendo por aqueles que se encontram nos campos missionários, que estão ali usando de estratégias direcionadas por Ti para alcançar aqueles que
no país, no local onde que se encontram, não terem a liberdade de terem em mãos essa palavra. Mas estão ali nos campos, no campo missionário. E nós temos. Nós também somos um missionário, somos um evangelista da parte do Senhor. Porque onde estamos também, Senhor, é um campo missionário. Ao nosso lado, ao nosso redor, existem pessoas sedentas. E por estarem sedentas, Senhor, não nos deixe ficar calado. Conduza-nos. Dê-nos palavras para que até então desperte a atenção e eles venham entender que precisam, que necessitam, que podem ter a sua vida mudada, a sua família restaurada. Oh, meu Deus, seja em que área for, que o Senhor esteja alcançando, meu Deus. Eu intercedo, ó Deus querido, neste momento, ó Pai. Eu intercedo a Ti, por aqueles que se encontram acamados, por aqueles que estão pedindo um socorro, estão pedindo um milagre, ou à espera de um milagre. Oh, meu Deus, entendendo que o Senhor, Pai, que o Senhor Jesus, Ele orando a Ti, Ele deixou claro, seja feita a Tua vontade. E a vontade do Senhor é a que vai prevalecer. Mas dá-nos um coração agradecido, Pai. Que venhamos a ter esse coração agradecido. Que possamos ser, meu Deus querido, confrontado com a Tua palavra, amado e único, eterno e soberano. E ao sermos confrontados com elas, e ao olharmos para aqueles que vivem ao nosso lado, ao nosso redor, que venhamos a sermos e termos misericórdia dessas vidas. Pois a Tua palavra nos orienta, o Senhor Jesus, nos Teus ensinamentos, o Senhor deixou claro para nós. Ó Jesus querido, Jesus bendito, com o auxílio do Espírito Santo, mostrando para nós que bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ensina-me, ó Deus, a ter misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, ensina-nos, ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, a tirar de nossos corações, a perdoar aqueles que nos maldizem, aqueles que estão até então, ó Deus, de certa forma, nos prejudicando, trazendo algo para os nossos corações, vindo contra nossas vidas. Mas olhando para a Tua palavra também, podemos ver claramente que bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem e mentindo vos disserem todo mal contra vós, lembrai-vos que é grande o vosso galardão que está nos céus. E Tiago, mostrando também, tendes por motivo de alegria o passardes por várias provações. Ah, Senhor, olhando para a Tua palavra e sendo dirigido pelo Teu Espírito Santo, nós vamos andando pela palavra do Senhor em espírito, olhando para o apóstolo Paulo, mostrando, orientando que tudo o que é bom, tudo que for bom, puro, que é verdadeiro, que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os vossos pensamentos. Que tudo isso venha ocupar os nossos pensamentos, Senhor. Que tudo isso venha ocupar
os nossos pensamentos. Meu Deus, Pai, para aqueles que estão adormecidos, que possam vir a despertar desse sono terrível, desse sono espiritual, para contemplar a beleza da tua santidade, a glória que em ti há de ser revelada. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Eu sei o quanto foi difícil hoje dar início a essa devocional. Eu sei o quanto foi difícil, Senhor. Mas mesmo sendo difícil no início, o Teu Espírito Santo não permitiu que eu parasse e que eu permanecesse, que eu continuasse, para dizer para esse ouvinte, para esse que está se deparando pela primeira vez com uma mensagem e se sentiu impulsionado e foi até acompanhando e chegou até o final. E está, Pai, erguendo as suas mãos para Cristo, aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e confessando com sua boca, em seu coração, crendo que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Jesus Cristo, Filho, ressuscitou dentre os mortos para buscar e salvar o que havia perdido. Ó Senhor Jesus, visita este coração. Esses que até iniciam aqui, ó Pai, quantos que vêm aqui e iniciam somente, mas param. Eles não continuam. Que Teu Espírito Santo possa estar ali, Senhor, visitando, de conformidade com a Tua palavra. Que eles possam estar sendo visitados pelo Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo da verdade, visita esse coração, visita o meu coração. Conceda-me força, dai-me a graça. Cubra, revista-nos com a virtude do alto. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, humildemente, para a honra e glória do Teu nome. Visita o Ministério da Primeira Igreja Batista, para a qual eu faço parte. Visita, Senhor, no meu amado, querido pastor Bruno também, Senhor, pastor Marcos Alexandre, pastor Hamilton, pastor Luiz, Pedro. Oh, meu Deus, pastor Fabrício. Oh, Senhor, os evangelistas, os diáconos, os presbíteros, ó Pai. Senhor, meu Deus, são tantas. Cada servo do Senhor, cada serva, cada criança, cada adolescente, jovem, senhoras, senhores, meu Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão tristes, ó Pai, tragam consolo, traga alegria para o coração daqueles que se encontram neste momento com seus corações entristecidos. Para aqueles que estão à espera, Pai, de um milagre, de uma porta aberta. Aqueles que estão à espera, meu Deus, de um socorro, de um milagre. Oh, meu Deus, onde estão neste momento depositando a sua fé no Senhor e pela palavra. Oh, meu Deus, visita, meu Deus. Oh, Pai, unido com esses intercessores, eu quero clamar a Ti, esteja visitando cada um deles, ó Deus, daqueles que estão intercedendo por várias áreas de nossas vidas, por vários lugares que ainda não podem e são proibidos, onde cristãos estão sendo mortos, estão intercedendo por eles.
Ah, meu Deus. Ó Pai, que eles, no mesmo jeito que estou aqui, Pai, intercedendo, eu sei que há muitos que estão intercedendo também pela minha vida neste momento, pelas nossas vidas. E em nome de Jesus, que essa corrente possa se fortalecer cada dia mais, pelo poder que há no nome de Jesus, que todo mal. Pai, eu intercedo também pelo Centro de Recuperação Ebenezer, pastor Silva Neyton, irmã Natália, o amor incondicional, pelo nosso ministério, todos os sábados, meu Pai, pelo evento que vai acontecer aqui, Pai, impactante em nossa cidade, do dia 15 ao dia 22, onde vai ter 280 componentes para nos ajudar na implantação de igrejas. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, pela semana de oração, a primeira semana de oração de cada mês, a nossa igreja está ali orando em oração. Eu estou aqui, Pai, intercedendo por todos os pedidos colocados ali, em cada semana de cada mês, aqueles que já foram colocados e aqueles que irão ser colocados assim em cada mês que o Senhor nos dera o privilégio, nos dera a oportunidade, no nome e por amor de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que o amor do Senhor, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, doce Espírito, seja com a minha vida, com a minha família, com a sua vida e com a sua família, e com todos os servos de Deus espalhados pelos 4 cantos dessa terra, em nome e por amor de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Irmã Fernanda, fique na paz, tenha um bom dia, dá o meu abraço mais uma vez a todos aí. Lembrando sempre, não adianta perguntar a Deus quando não aceitamos o não, quando não sabemos ouvir o não de Deus. Amém? Fique na paz. Bom dia.